Livro Aprender Juntos, do 5º ano, Matemática, página 140. Vamos lá? Subtração de frações. Observe como Renata misturou o suco de 2 tipos de frutas. Primeiro, ela colocou o suco de laranja no recipiente. Depois, completou o recipiente com suco de acerola. A que fração do recipiente corresponde à quantidade de suco de laranja? E a de suco de acerola? Então, vamos observar primeiro aqui o suco de laranja. Então, observamos que foi aqui um recipiente dividido em uma parte, 2, 3, 4 partes, certo? Foi dividido em 4 partes, mas a gente percebeu que aqui, ó, foi a quantidade de suco. Então, por estar dividido em 4 partes e só 3 foi enchida, então nós chamamos de 3/4. Então, olha aqui, ó, 3/4 de laranja, tá bom? Agora, vamos ver de acerola. A acerola foi até a boca. Então, nós podemos dizer que foi 4/4 de acerola. Ou um inteiro, porque ele está inteiro, cheio. Letra B. Como você faria para calcular quanto Renata colocou de suco de laranja a mais que de suco de acerola no recipiente? Conte aos colegas e ao professor. Bem, aqui já tem explicação e eu faria exatamente dessa forma. Eu faria 3/4, né, que é o suco de laranja, menos 1/4, que é esse aqui, que daria 2/4. Essa é a diferença entre a quantidade de sucos. Entenderam? Letra C. Complete a frase. A do recipiente com suco de laranja. Ah, tá. 3/4 a 3/4 de recipiente com suco de laranja. Ah, não, desculpa. A mais que o suco de laranja, de acerola. Então, a mais é 2/4. A 2/4 do recipiente com suco de laranja a mais, tá bom? Ele tem a mais que o suco de acerola. Para calcular uma subtração de frações que tem o mesmo denominador, subtraímos o numerador e mantemos o denominador das frações. Então, observem aqui, ó. O numerador é o de cima e denominador é o de baixo. Então, a gente mantém o denominador, tá? E o numerador a gente subtrai. 3 menos 1 igual a 2. É assim que fazemos a subtração de fração. Número 2. Observe a pizza de mussarela que está dividida em pedaços de mesmo tamanho e responda as questões. Então, nós estamos vendo aqui um pedaço de pizza de mussarela. Então, vamos lá. Que fração representa o total de pedaços de pizza? O total de pizzas, vamos contar quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 pedaços. Então, nós podemos dizer que tem 10 décimos. Ou um inteiro, tá bom? Esse é o total de pizza. E na letra B? Se 3 décimos dos pedaços dessa pizza forem consumidos, que fração da pizza inteira sobrará? A gente tem que prestar muita atenção na pergunta. Então, aqui, ó, tá falando assim, se 3, ó, 1, 2, 3. Se 3 décimos fosse consumido, ou seja, se eles tivessem comido, quanto que iria sobrar? Iria sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Iria sobrar 7 décimos da pizza. Tá bom? Exercício 3, página 141. Vamos lá? Escreva uma subtração, ou seja, uma continha de menos, de frações para indicar a parte de cada figura que não está pintada de verde. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que está escrito, tá? Eu preciso indicar quantas partes não estão pintadas de verde. Então, para eu saber quantas não estão pintadas de verde, primeiro eu preciso saber quantas tem, né? 1, 2, 3, 4, 5... Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Então, eu já sei aqui, ó, 8. Para fazer essa subtração, eu vou colocar 8 de 8, que é o inteiro, menos o que tem de verde. Porque a pergunta é para indicar a parte da figura que não está pintada de verde. Então, aqui está pintada de verde, é 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos. Certo? Então, eu já sei que um inteiro é 8 oitavos e a pintada de verde é 5 oitavos. Então, eu vou fazer agora o cálculo. Primeiro, eu mantenho o denominador e eu subtraio o numerador. 8 menos 5 é igual a 3 quintos. Certo? Vamos para a letra B. Mais uma vez, eu preciso dizer, aqui está dizendo assim, ó, indicar a parte de cada figura que não está pintada. Eu já sei que o que não está pintado é esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 10, então é 7 décimos. Eu já sei, só que eles estão pedindo para escreva uma subtração. Eu preciso, na verdade a resposta é essa aqui, ó. Eu preciso de uma subtração e não da resposta, né? Então, vamos lá. Que subtração eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já sei que está dividido em 10 partes. Então, é 10 décimos, certo? E quantas foram pintadas de verde? 3 décimos. Essa é a subtração. Vai dar quanto? 10 menos 3, 7. 7 décimos. Então, a resposta é essa aqui, ó, tá? Porque a questão é, escreva uma subtração de frações para indicar a parte de cada figura que não está pintada de verde. Então, essa é a resposta da letra A e essa é a resposta da letra B. Atividade 4. Cecília preparou um suco, preenchendo 3 partes do recipiente com suco de caju. Então, eu já sei aqui, ó, 3 partes, ó. 1, 2, 3. Eu já sei que essas 3 partes é com caju. 2 partes com suco de mangaba. Então, eu já sei aqui, ó. Essa parte mais essa, mangaba. E uma parte com suco de cupuaçu. Tá aqui, ó. Cupuaçu, tá? Deu para entender? Observe o recipiente ilustrado ao lado e responda as questões. Que fração do recipiente contém suco de caju? Olha aqui, ó, suco de caju. E primeiro eu tenho que saber em quantas partes foram divididas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Viram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Foram divididas esse suco. Então, eles querem saber que fração do recipiente contém suco de caju. O suco de caju não está dividido em 3 partes? Então, é 3 sextos. 3 de caju e 6 porque foi dividido em 6 partes.
Que fração do recipiente contém suco de mangaba? Mangaba tem 2 de 6, então é 2/6, certo? Que fração do recipiente contém suco de cupuaçu? O cupuaçu só tem 1, certo? Então é 1/6. Que fração representa quanto há a mais de suco de caju que o suco de cupuaçu? Para eu descobrir, eu tenho que colocar primeiro quanto de caju eu tenho. Eu tenho 3/6. Menos, eu preciso tirar para poder descobrir quanto que eu tenho a mais. E o cupuaçu é 1/6. Lembre-se sempre, crianças. O numerador eu mantenho e o denominador eu mantenho e o numerador que eu vou subtrair. 3 menos 1, 2. E embaixo eu vou manter, eu não vou fazer nada com o número de baixo. Letra E. Que fração representa quanto há a mais de suco de caju do que suco de mangaba? O suco de caju, voltando aqui, crianças, o suco de caju, eu já sei que são 3/6. E eu vou tirar para poder saber a diferença. E o suco de mangaba, eu já tenho a resposta aqui, que é 2/6. Então, repetindo o mesmo processo. O denominador eu mantenho e o numerador eu vou subtrair. 3 tira 2, 1/6. Essa é a diferença, tá? De quanto que ele tem a mais que o outro. Elabore um problema que envolva a subtração de frações com base na imagem ao lado. Em seguida, olha aqui, essa imagem aqui, tá? Em seguida, troque seu livro com seu colega. No caderno você resolve o problema que ele criou e ele resolve o problema que você criou. No caso, eu sou o seu colega, tá bom, gente? Porque não tem como vocês fazerem com colegas nesse momento. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Eu tenho... Vamos ver os dados que nós temos aqui, né? 3 bananas. 3 bananas. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 maçãs. 7 maçãs. Vamos criar um problema, então? Vamos lá? O certo era vocês criarem, né? Mas como a gente está longe, tá difícil para a gente resolver essa situação. Então, temos 3 bananas e 7 maçãs. Eu vou criar um problema usando o nome e vou fazer igual fizeram aqui, ó. Cecília preparou um suco, tá vendo? E aí a gente vai mudar. Ao invés de Cecília, eu vou colocar o nome de um menino. Deixa eu colocar o nome de um menino da nossa classe. Eduardo. Eduardo Cecília preparou um suco. Então, Eduardo tem que fazer alguma coisa aqui. O que a gente pode fazer, hein? Para ele fazer alguma coisa. Eduardo levou. Vamos lá. Eduardo levou para sua mãe. Eduardo levou... Para criar um problema, você tem que criar uma situação. Eduardo levou para sua mãe 7 maçãs. Vamos lá. 7 maçãs. E 3 bananas. Isso. Ok. Aí, quando a gente vê aqui, ó, no problema da Cecília, que a gente está querendo copiar mais ou menos, Cecília preparou um suco preenchendo 3 partes do recipiente com suco de caju, 2 partes com suco de manga. A gente podia também fazer suco, né? Quer dizer, a gente não, o Eduardo. Eduardo levou para sua mãe 7 maçãs e 3 bananas. Mas eu acho que eu vou fazer ele comer, ao invés de fazer igual o da Cecília. Então, eu vou colocar assim, sua mãe, ó. Eduardo levou para sua mãe 7 maçãs e 3 bananas. Ela comeu uma maçã e
2 bananas. Pronto. 2 bananas. E aí a gente pode perguntar, né? Que fração de bananas ela comeu? Outra pergunta, que fração de maçãs ela comeu? Entenderam como que se faz um problema, crianças? E é bem fácil, né? Então, por exemplo, se ela comeu uma maçã, vamos no caso aqui as bananas primeiro, né? Que fração de bananas ela comeu? Se ela comeu só 2 bananas e tinham 3 bananas, então ela comeu 2/3 de bananas. E aqui, que fração de maçãs ela comeu? Se ela comeu só uma maçã e tinha 7, então ela comeu 1/7 de maçãs. Essa seria a resposta.